Em 2026, eu serei indomável. E é isso que eu desejo para você que está me ouvindo agora. Eu desejo que você não se curve às expectativas, às regras, às normas, ao que esperam de você e aquilo que você vem se contando sobre si há muito tempo, mas que você sente dentro da sua alma que não faz mais parte de quem você é. Eu desejo que você não se curve ao medo do julgamento, ao medo de parecer arrogante, ao medo de parecer burra, ao medo de não saber o suficiente, a todos esses medos que te engolem e te fazem pequena. Eu desejo que você não se curve à mediocridade da vida. Eu desejo que você seja imensa, gigante, que você ocupe o espaço de sua preferência, que você ocupe o espaço que você veio aqui para ocupar e que você conte a história que você veio aqui para contar. Eu desejo que você não se permita ser domada, porque é justamente nessa selvageria que existe em você que mora o seu grande poder. No início desse ano eu recebi uma mensagem de uma mulher dizendo que não consegue criar conteúdo porque ela nunca sente que ela sabe o suficiente. E a verdade é que ela sabe o suficiente. Eu sei o suficiente, você sabe o suficiente. O que a gente não sabe é além do suficiente. O que a gente não sabe é sobre todas as coisas que existem e habitam esse mundo. E quem sabe de fato sobre todas as coisas que existem e habitam esse mundo? Ninguém humano, eu acredito. A gente se limitar a uma vida pequena, e quando eu digo vida pequena, não é sobre tamanho, é sobre aquela vida que não nos cabe, simplesmente pelo fato da gente temer o que vão dizer se a gente ousar desejar uma vida maior, é a gente abaixar a cabeça para o domínio. Ao longo da nossa trajetória, principalmente enquanto mulheres, nós não somos educadas, incentivadas a desejar mais. Nós somos, na verdade, praticamente desencorajadas a isso. É como se o desejar mais, o ser mais, o saber mais, causasse medo. E esse medo, ele não é irracional. Esse medo talvez venha das suas células, esse medo talvez venha de uma ancestralidade que talvez tenha sido punida ou diminuída por ousar ser curiosa e saber e querer mais. Dentro da história das mulheres, nós temos a caça às bruxas na Idade Média, que simplesmente exterminou mulheres porque elas existiam, porque elas sabiam alguma coisa, porque elas andavam juntas, porque elas conversavam, porque elas existiam. Eu tô lendo um livro ótimo que eu ainda não terminei, eu comecei ano passado, falei pra vocês, que é o Caliban e a Bruxa, e ele mostra como a mulher foi sendo jogada para escanteio ao longo da implementação do capitalismo no mundo. E é muito importante que a gente entenda que a gente tinha sim um papel social, um papel de igual para igual. A gente tinha o nosso lugar no mundo e que ele não era desmerecido e que ele não era inferior, e as mulheres eram, em algum momento do mundo, vistas como seres humanos tanto quanto os homens. A partir do momento que o lucro começa a existir, nós somos colocadas na sociedade também como uma moeda. Afinal de contas, nós também temos sabedoria e nós temos a possibilidade de gerar frutos no nosso ventre. E esses frutos se tornam valiosos numa sociedade que precisa de mão de obra. E a partir disso, o nosso caminho vai sendo estreitado socialmente para que a gente não se revolte. E tudo isso, muitas de vocês já ouviram, e tem gente que está até cansada desse discurso. E teve uma pessoa me falou uma vez numa newsletter que eu escrevi: ai, de que me importa se o capitalismo isso, se o patriarcado aquilo? Importa, porque simplesmente rege a sua vida, a minha vida, até hoje. Nós conquistamos muitos direitos, nós avançamos muito, mas uma coisa que ainda está colonizada é a nossa psique. Se uma mulher me manda um direct me dizendo que ela não consegue criar conteúdo porque ela tem medo de não saber o suficiente,
ela ainda está com a psique colonizada. Ela ainda está se sentindo desautorizada a compartilhar o que ela sabe. Pergunta se algum homem fica com medo de compartilhar o que ele sabe, de fazer uma dancinha engraçada, de... Tem homem, gente, que faz vídeo peidando. Eu preciso dizer mais alguma coisa? E vocês que têm substância, que têm interessância, que têm desejo, que têm vontade, que têm sabedoria, estão nos bastidores. E estão nos bastidores não por falta de vontade, mas por uma desautorização que vocês sentem que ainda têm de ocupar espaços. Cada uma dentro da sua história, cada uma dentro da sua realidade. Eu quero ler uma coisa para vocês desse livro que eu sempre indico, muitas pessoas sempre indicam e muitas pessoas ainda não leram, então sempre vale a indicação, que é Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro da Clarissa Pinkola Estés é realmente um livro que muda muito a vida da mulher a partir do momento que a gente começa a buscar o autoconhecimento. É um livro iniciático. É um livro que te encontra quando você precisa e que você não vai ler de uma vez. Você lê, você para, e quando você volta, você abre exatamente na página que você precisava. E isso aconteceu agora. Eu fui pegar ele para achar uma passagem que eu queria falar para vocês e eu abri exatamente na frase que eu precisava falar para vocês. Não era a que eu estava buscando, mas eu entendi que era a que eu precisava dizer. O conto é O Sapatinho Vermelho, o capítulo é A Preservação do Selfie, identificando as armadilhas e arapucas. Para levar uma vida vibrante, precisamos fazer sacrifícios de diversos tipos. Se você quer ir para a universidade, deverá sacrificar tempo e dinheiro e dedicar uma concentração enorme a essa opção. Se você quiser criar, precisará sacrificar a superficialidade, alguma segurança e, com frequência, seu desejo de ser apreciada, para fazer vir à tona seus insights mais fortes e suas visões mais amplas. E outra, a primeira tentativa pode sempre receber aperfeiçoamento, assim como a segunda, e muitas vezes a terceira, e também a quarta. Isso não tem nada a ver com a nossa habilidade e talento. É simplesmente a vida, evocativa e em evolução. Muitas vezes vocês acreditam que precisam acertar de primeira, muitas vezes vocês acreditam que, putz, mas eu tô nesse caminho há tanto tempo e as coisas não viram. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª tentativa precisa de aperfeiçoamento. A vida é isso. O que acontece aqui é que você deixa a sua vida escapar entre os seus dedos porque você acreditou numa história que te contaram. E aí você pode falar para mim, mas ninguém me contou nada disso. Porque às vezes eu recebo isso, mas eu não fui educada assim. E a gente precisa entender que nós estamos sendo educadas e condicionadas o tempo inteiro, não apenas pela nossa criação, mas também pelo meio que a gente vive. E nós vivemos em um meio que condiciona a mulher a se apequenar. Por mais que a gente esteja ocupando espaços hoje, por mais que a gente já tenha evoluído muito, como eu disse, não está no externo. Internamente, as mulheres ainda são domadas. Internamente, vocês ainda acreditam que vocês não podem. Internamente, vocês ainda se acham fazendo algo errado quando fazem aquilo que desejam. E eu posso apostar aqui com você. Se você que está me ouvindo se identifica com alguma coisa que eu estou dizendo até agora, deixa aqui no comentário se em algum momento da sua vida você não deixou de fazer aquilo que você queria e desejava fazer por vergonha, por medo, por achar que ninguém ia te apoiar, por achar que você estava desejando algo muito grande, muito além da sua realidade, por se desautorizar em algum ponto a ocupar aquele espaço. É muito importante o movimento que a gente
tem visto acontecer na mídia de representatividade. Então, cada vez mais, mulheres pretas, e mulheres asiáticas, e mulheres de todas as formas e tipos e cores estão indo a premiações, ganhando prêmios. Inclusive, agora no Globo de Ouro, a gente teve a premiação maravilhosa de Wagner Moura e do filme Agente Secreto, que isso me deixou extremamente feliz e orgulhosa e radiante, e meu Deus do céu, eu estou nas nuvens, mas eu quero atentar para o fato aqui, eu tô aqui no Instagram Mulher no Cinema, que é um Instagram que eu sigo, que eu gosto muito de cinema e eu gosto de saber da história das mulheres, venceu a Chloe Zhao, que é uma diretora chinesa. Ela venceu pelo filme Hamnet, o melhor filme. Ela já venceu por Hamnet, é a segunda vitória dela, a primeira foi por Nomadland. E o interessante é, Hamnet vence Globo de Ouro de drama na terceira vitória de uma diretora em 83 anos. Em 83 anos de Globo de Ouro, essa é a terceira vez que uma mulher ganha o prêmio de melhor filme. Nós tivemos também nesse Globo de Ouro a Teyana Taylor ganhando a melhor atriz coadjuvante. E ela fez um discurso lindo, porque ela é uma mulher negra. E foram pouquíssimas as mulheres negras que ganharam o Globo de Ouro. Eu vou até ver essa estatística. Eu não consegui encontrar sobre o Globo de Ouro, mas eu encontrei que em 96 anos de Oscar, apenas 11 mulheres negras ganharam o prêmio. Eu tô falando essas estatísticas para vocês porque a gente pode. E eu tô usando o Globo de Ouro e o Oscar porque são coisas que eu gosto de acompanhar. Como atriz e como artista, eu dou muito valor à arte e, enfim, é a minha Copa do Mundo. Mas é para vocês colocarem em perspectiva e entenderem que essa essa sabotagem que às vezes vocês sentem, ela não é um problema de vocês, mas driblá-la é uma responsabilidade de vocês. Então, entender que a gente vive numa sociedade em que a mulher, ela vem caminhando a passo de tartaruga para conquistar os seus espaços e que mesmo a gente estando algum nível acima do que já estivemos, a gente ainda está muito atrás e a gente ainda é duvidada, a gente ainda é questionada, a gente ainda é subestimada muitas vezes, é natural que você se sinta assim. Só que quando você faz isso consigo mesma, você está se tornando a sua carrasca, entende? O mundo já é direcionado dessa forma, então não é culpa sua que dentro de você tenha essa carrasquinha interior e esse medo de sair da casca. Mas se você abaixa a cabeça e se torna domável, obediente, você mantém uma existência medíocre. Aqui também no livro Mulheres que Correm com os Lobos, na parte A Demarcação do Território, Os Limites da Raiva e do Perdão, página 404, a Clarissa diz: podemos deter todo o conhecimento do universo e ele se reduz a um ponto: praticá-lo. Quando você fica com medo daquilo que você sabe, fica com medo de colocar no mundo aquilo que você sabe, de interferir na ordem do mundo, parindo um projeto ou uma pessoa, você se reduz. Você se coloca como coadjuvante. Você precisa se colocar como protagonista, porque a sua história, dentro da sua história, a protagonista é você. Dentro da sua história, se a gente olhar a história da humanidade pelo seu ponto de vista, é você quem está protagonizando. A gente sabe a história da humanidade a partir de alguns protagonistas. Eu posso aprender uma parte da história do mundo olhando a história da Marie Curie, que foi a que descobriu a radioatividade, então eu consigo ver o que isso se desenrolou. Eu consigo ver uma parte da história do mundo olhando a história de Albert Einstein e entendendo tudo que ele fez, olhando a história de Marilyn Monroe e entendendo tudo que foi feito ali dentro do cinema, a partir da existência dela, de Ella Fitzgerald, enfim, de quem vocês quiserem. Essas pessoas que elas se tornam famosas por alguma razão, elas contam pra gente uma parte da história da humanidade, a partir da própria existência. E mesmo as pessoas que não são famosas, a sua avó,
Se você pegar a história da sua avó, ela vai contar para você um pedaço da história da humanidade. A minha avó materna me conta a história da escravização indígena. A partir da minha avó materna, eu tenho muito perto de mim a história do Brasil escravizando povos originários. A partir da minha avó paterna, eu tenho a história da imigração europeia. Eu vejo a partir daquela família a história da construção do meu país. Nós somos pequenos fragmentos de uma história inteira. Então, dentro desse círculo pequeno que é a sua vida, se você o protagoniza, você conta uma história de mundo, de vida, de humanidade, contando a sua própria história. A partir do momento que você, tendo os recursos que você tem hoje, porque é muito importante lembrar que as nossas avós, talvez as nossas mães, não tiveram os recursos que a gente tem em mãos hoje. E as nossas filhas e netas e bisnetas terão recursos que a gente não tem agora também. Então, com os recursos que a gente tem hoje, com a história que a gente carrega hoje, o que pode ser feito da nossa vida para que ela seja extraordinária dentro do seu próprio tamanho? Eu não tô aqui te incentivando e falando, fazendo aquele papo megalomaníaco que você precisa subir o Everest e conquistar o Forbes 30 antes dos 30. Não é disso que eu tô falando. Quando eu falo extraordinária, é viver uma vida que, vamos supor que você chegue aos 100 anos, você olha para trás e você fala, caramba, eu queria ler essa história. Essa história foi bem contada. Essa história teve plot twist, teve clímax, teve altos e baixos, teve reviravoltas. Essa história foi uma história pulsante, viva, bem contada, carregada, recheada. Mas para que a gente viva e conte essa história carregada e recheada, a gente precisa tirar essas bandeirinhas que fincaram dentro da nossa psique, dentro do nosso sentimento, de que nós estamos desautorizadas a viver a nossa vida, de que a nossa vida, de alguma forma, não nos pertence. De que por desejar, por querer, por buscar, a gente está errada e adoentada de alguma forma. Eu gostaria muito de tentar deixar um vídeo aqui para vocês da Morena Cardoso, do Dança Medicina, que eu assisti antes de começar a fazer esse vídeo e que me inspirou muito. Vamos lá. Você sabia que a palavra histeria tem origem etimológica na palavra útero? Pois é. É uma doença diagnosticada exclusivamente para mulheres. E olha só que interessante. Foucault, no seu ensaio Os Anormais, ele traça uma linha entre a caça às bruxas, os fenômenos de possessão e a histeria. E olha só que coisa louca. Se durante 3 séculos, século XV e século XVII, mulheres foram queimadas vivas na fogueira, em espetáculos horrendos, em praça pública, para poder domesticar e controlar os corpos e subjetividades dessas mulheres, no século XVIII, nisso que Foucault chama de sociedade disciplinar, essa disciplina ela não vem de fora para dentro, ela começa a vir de dentro para fora, aquilo que Etienne chama de servidão voluntária. É um processo de biopolítica, se controla de forma muito mais subjetiva e sorrateira. E aí começam a acontecer, entre as mulheres, os fenômenos de possessão. Então, diferente daquela mulher bruxa, feiticeira, que faz o pacto com o diabo para ter poder e para ter prazer, essa mulher que é vítima da possessão, ela não é exatamente uma vítima. Porque nesses testemunhos a mulher fala que ela teve o corpo apossado pelo diabo porque ela permitiu, de alguma forma, que uma fresta imoral fizesse com que esse diabo pudesse possuí-la. Então, ela tenta se consertar. Ela vai no confessionário e pede ajuda para tirar isso do corpo dela. Olha só como a disciplina age, né? Ela quer, mas ela não quer. Ela quer, mas ela não pode querer. E ela tem que se livrar de todo aquele desejo que é desvirtuoso, que é disruptivo. E aí, seguindo a história, né, em direção ao século XIX, a ciência vai tomando da igreja esse território de disputa sobre o corpo e a subjetividade. E aí, olha só que interessante.
já não se queima mais na fogueira e nem se exorciza. Sabe o que a gente faz? Diagnostica e medicaliza. A Morena tem um trabalho maravilhoso no Dança Medicina e é uma grande referência para mim como mentora, como guia e como estudo. Eu participei do curso dela, O Tempo da Corpo é o Tempo da Terra, e é um estudo muito profundo sobre esses mecanismos de aprisionamento que a nossa sociedade pratica até hoje para controlar mentes e corpos femininos. Então, assim, gente, eu sinto que para a gente adentrar 2026, eu quis trazer para vocês uma ideia de que nós vamos mais fundo. A gente vai começar a ir um pouco mais fundo, porque esse papo de vem cá, você consegue, síndrome da impostora, sai daí, não sei o que tem, ele já tá batido e já não tá funcionando. Existem muitas pessoas aqui que me seguem, que acompanham os conteúdos e que eu vejo que ainda estão no mesmo ponto. A gente precisa aprofundar, a gente precisa ir na raiz, a gente precisa entender o mundo que a gente habita e por que que você sente o que você sente. Então a minha proposta em 2026 é que a gente vá mais a fundo, a gente mergulhe um pouco mais para vocês entenderem que não é culpa de vocês, mas é responsabilidade de vocês começar a se letrarem, a entenderem e a buscarem alternativas e estratégias para romper com aquilo que ainda aprisiona vocês. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo, do Mulheres que Correm com os Lobos, o link desse conteúdo da Morena até para vocês verem outros conteúdos delas. E eu quero deixar sempre o convite, agora é início de ano, eu tô abrindo vagas para minha mentoria. Dentro da mentoria Comunicação Desejante, o meu trabalho é estrutural. A partir de autoconhecimento e de estratégias de comunicação, eu preparo você para comunicar e expressar o que você deseja, os seus talentos, a sua força criativa, o seu trabalho, o seu servir. Você vai me trazer o que você deseja trabalhar e eu vou criar junto com você tanto um caminho para a gente entender emocionalmente o que está te travando e a partir dele trazer o caminho prático para você vestir a mulher desejante que você é, mas que hoje tá aí, oculta. A gente vai acordar ela, a gente vai lavar a cara dela, a gente vai escovar o dente dela, a gente vai arrumar ela, a gente vai trazer ela para a superfície, para que ela comunique e expresse os seus limites, os seus desejos, os seus talentos e consiga direcionar o próprio caminho. Esse é o meu trabalho. Meu trabalho é pela autonomia feminina. Eu trabalho por e para mulheres. Eu trabalho para tirar você da inércia, te colocar em movimento a partir de quem você é e do que você deseja alcançar. Sem fórmula pronta, sem papinho de coach. Aqui é realmente vida real, trabalho, mão na massa, com responsabilidade, autonomia e trabalho. Vai estar aqui embaixo para você aplicar para a mentoria, vai ter o site com todas as informações e você vai preencher o formulário e aguardar o meu contato no seu WhatsApp para a gente marcar uma reunião gratuita para a gente se conhecer e eu te apresentar como é que funciona. As vagas são bastante limitadas, porque a mentoria tem duração de 5 meses, agora eu tô com 3 vagas abertas, então não perca tempo não, preencha aqui que eu vou entrar em contato com você essa semana ainda, tá bom? Vamos juntas em 2026? Vamos juntas nos desdomesticar em 2026? Eu quero vocês indomáveis. Eu quero que as pessoas olhem para vocês. Esses dias eu vi um conteúdo da Florence Given, maravilhosa, que eu gosto muito dela, que era, eu quero que olhem para você e pensem, quem ela acha que ela é? Eu quero isso para você. Eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, ela tá se achando, nossa, eu quero. Porque isso significa que você dominou quem você é. E uma mulher com domínio de si, ela vai ser julgada. E eu tô aqui para te ajudar a assumir os efeitos colaterais de ser exatamente quem você é, para deixar de ter uma vida medíocre e começar a ter a vida desejante que você merece. Certo? Tamo juntas? Se você chegou até o final, deixa um comentário aqui para eu saber que você chegou até o final. Comenta tamo juntas. Comenta que você vai estar comigo em 2026. Não se esquece de se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo. Esse canal está crescendo, a nossa meta é chegar em 10 mil inscritos. Falta pouco até, vai? Acho que a gente consegue. Até o meio do ano, chegar em 10 mil inscritos, eu tô me dando um prazo longo e eu quero que você venha comigo nessa campanha. Então, até
julho de 2026, a gente vai chegar em 10 mil inscritos nesse canal. Vamos juntas? Então, bora juntas. Então, a partir de agora, estamos de volta. Voltamos com a programação normal. De toda quinta-feira, às 9 da manhã, tem um conteúdo novo chegando pra você aqui no YouTube ou também no Spotify, dependendo onde você preferir. Se você prefere ouvir, se você prefere assistir. Tem nos dois canais. Toda segunda-feira tem newsletter, eu vou deixar aqui embaixo para você se inscrever, a newsletter é gratuita, você recebe um texto novo. São dois canais, tanto aqui quanto na newsletter, que você sai um pouco do ruído das redes sociais, mas se você gosta da rede social, eu estou também no Instagram e no TikTok, pretendendo fazer conteúdos para o TikTok também. Vamos ver como é que vai ser, porque eu confesso que é uma plataforma que eu ainda não me aventurei muito, mas eu pretendo me aventurar esse ano. Então esse ano vem recheado de muitas coisas, muitas novidades, mas eu não vou jogar todas elas em você esse primeiro vídeo. Ainda é o primeiro vídeo, vamos com calma, certo? A gente se vê na semana que vem. Beijos!